Imagina só, uma conversa, talvez à beira de uma fogueira, sabe? Daquelas que acontecem quando as defesas da gente baixam e as perguntas mais fundas da vida vêm à tona. E talvez a maior de todas, aquela que assombra tantos corações em silêncio, seja sobre o amor. Mais especificamente, o que acontece com ele quando a vida real começa. E essa pergunta, olha, não é teórica, é uma ferida aberta. A mais de 10 mil metros de altura, num voo qualquer, um empresário de sucesso, um cara que, sabe, dominava o mundo dos negócios, se virou para o seu companheiro de viagem, o conselheiro Gary Chapman, e fez exatamente essa pergunta. Uma pergunta que vinha de um lugar de muita, mas muita dor. Ele não estava só curioso, ele estava, na verdade, desesperado por uma resposta. Ele contou a história dele. 3 casamentos. E cada um deles começou daquele jeito, sabe? Com um romance de cinema, com a certeza absoluta de ter achado a pessoa certa. Mas em todos eles, alguma coisa dava muito errado. A conexão, a alegria, tudo simplesmente desaparecia depois do sim. E aqui a gente encontra o vilão da nossa história. E não é a falta de amor, nem a falta de sinceridade. É essa evaporação misteriosa. É o sentimento de ver uma coisa preciosa escorrendo pelos dedos sem entender o porquê. Ele era um homem brilhante, mas nesse campo ele se sentia um completo fracasso. E é exatamente aqui que a análise do Chapman começa a acender uma luz. O problema daquele homem, e de tantos outros casais, não era a falta de boa intenção. Ele tentava amar. Ele dizia que amava, que ela era linda, que ele tinha orgulho dela. Ele era sincero. Mas a sinceridade por si só não enche o vazio de ninguém. Para a gente entender o que realmente acontece, a gente precisa de uma nova imagem. Uma metáfora que, olha, muda tudo. Chapman nos apresenta o conceito do tanque de amor emocional. E é aqui que a primeira grande ficha cai. Pensa nisso como se fosse um reservatório emocional que cada um de nós carrega. Quando esse tanque está cheio, a pessoa floresce, se sente segura, valorizada, conectada. Agora, quando ele está vazio, o mundo todo parece cinza e hostil. E as consequências desse tanque vazio são exatamente aquelas que o empresário descreveu e que tantos relacionamentos enfrentam. As críticas que não param, o distanciamento, as brigas por coisinhas pequenas, aquele sentimento de que não tem mais por que continuar. Não é que o amor morreu, é que o tanque secou. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Se as duas pessoas se amam de verdade e querem fazer dar certo, por que o tal do tanque esvazia? A resposta é tão simples que chega a ser revolucionária, e foi bem aqui que tudo mudou na nossa forma de entender os relacionamentos. O problema fundamental é que as pessoas falam linguagens de amor diferentes. É simples assim. Você pode estar expressando seu amor do jeito mais sincero e bonito do mundo, falando, digamos, em português. Mas se a pessoa que você ama só entende japonês, a sua mensagem, por mais linda que seja, simplesmente não chega. A intenção é ótima, mas a comunicação falha. E se o problema é a gente estar falando em idiomas diferentes, a solução, o nosso guia, é aprender a falar a língua do outro. E o que Chapman descobriu é que não existem centenas de dialetos impossíveis de aprender. Existem, basicamente, 5 linguagens emocionais, 5 caminhos bem claros para chegar ao coração de alguém. E o ponto crucial é este. Isso aqui não é uma lista de tarefas, tá? É um mapa. Para alguns, o que enche o tanque são as palavras de afirmação. Ouvir "eu te amo", "tenho orgulho de você" é como ar. Para outros, é o tempo de qualidade. Atenção total, sem celular, sem distração. Tem gente que se sente amado ao receber presente, não pelo preço, mas pelo gesto, pelo "lembrei de você". Outros, esses florescem com formas de servir, quando alguém faz algo prático para ajudar, sabe? E por último, para muitos, nada fala mais alto que o toque físico. Um abraço, um cafuné, andar de mãos dadas. O erro é dar um presente para quem só precisava de um abraço. Se tem uma coisa para guardar de tudo isso, é essa. O segredo dos relacionamentos que duram não está na intensidade do amor, mas na precisão da comunicação. É um trabalho de tradução. É deixar de falar nossa língua preferida para aprender e falar a língua que o outro de fato entende. Ok, então a gente entendeu o problema e a solução, mas e aí? Como é que a gente bota isso em prática? Como a gente descobre a nossa própria linguagem e, mais importante, a da pessoa que está com a gente? A boa notícia é que não precisa de um diploma para isso. Chapman nos dá umas ferramentas bem diretas. Essas 3 perguntas são como um teste de diagnóstico, bem rápido. A resposta da primeira geralmente mostra o oposto da nossa linguagem principal. Se o que mais dói é uma crítica, sua linguagem provavelmente é palavras de afirmação.
A segunda pergunta revela o que a gente mais valoriza. Se o que mais se pede é ajuda nas tarefas, a linguagem é formas de servir. E a terceira pergunta, bom, ela mostra um espelho de como a gente gostaria de receber amor. E aqui a gente chega no coração da coisa toda. Quando aquela euforia da paixão passa, o que sustenta um relacionamento é o amor como uma escolha. Uma decisão de todo dia. É a escolha de aprender uma língua nova, mesmo que não seja fácil pra gente. É a escolha de ajudar, de dar um presente, de parar tudo para dar atenção. Não porque a gente está com vontade, mas porque a gente sabe que é isso que vai encher o tanque de amor da outra pessoa. E a beleza de tudo isso é que a mudança não exige uma revolução. O primeiro passo é pequeno, mas ele é muito poderoso. É parar de tentar adivinhar. É ter a humildade de perguntar, de observar, de investigar qual é a linguagem que faz o outro se sentir amado de verdade. O primeiro passo é se tornar um estudante da pessoa que está do seu lado. Então a pergunta final não é sobre o que a gente sente, mas sobre o que a gente faz. Aquele empresário no avião não precisava de mais paixão, ele precisava de um manual de tradução. E agora, com essa chave em mãos, a questão não é mais o que acontece com o amor, e sim qual linguagem você vai escolher falar hoje para manter esse amor vivo. A escolha é nossa.